Fala galera, tudo bom? Eu sou o Denis e hoje nós vamos ter a aula sobre discipulado. E para começar, eu quero falar para vocês o que é discipulado, como ser discipulado. Antes de falar sobre isso daí, é preciso a gente saber que discipulado é a mesma coisa que cuidado. E que entender que o cuidado é essencial na vida de todo cristão. E todos nós, cristãos maduros, devemos ser discipulados e ser discipuladores, cumprindo a grande comissão de Mateus 28:19, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Essa passagem não é mandamento, mas é um comissionamento, é algo que Jesus nos deixou para fazer. O grande problema é que nós, como igreja, temos invertido a ordem das coisas. Nós estamos muito preocupados em ganhar pessoas, batizar e deixar para lá. Quando, na verdade, a ordem deveria ser ganhar, discipular, estabelecer e, por último, batizar. Só batizaríamos quando os irmãos estivessem maduros na fé, quando estivessem já com uma caminhada. E para tudo isso acontecer, é preciso do discipulado, o cuidado. E o cerne da nossa aula vai ser o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus é vinde e vê, conforme em João 1, 38 ao 39, que diz assim: E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Mestre, aonde assistes, ou seja, aonde ensina, aonde o Senhor dá palestras? E respondeu-lhes: Vinde e vede. O modelo de discipulado de Jesus é para fazer parte da vida dele. Então, se você quer ser um discipulador, primeiro você tem que fazer parte da vida de Jesus. Ah, Denis, e como nós vamos fazer isso? Muito fácil. Palavra de Deus e oração. Relacionamento com Jesus. Jesus se revela através das Escrituras e ele tem um contato direto com você através da oração. Então, como você pode encher alguém de Jesus se você não é cheio de Jesus? Nós temos falado muito isso na nossa mentoria e é algo divino que veio do céu e está ligando todos os mentores, que é acerca de que você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode passar para alguém aquilo de que você é cheio. Então, é essencial que o discipulador seja cheio de Jesus, seja cheio de Bíblia e tenha uma vida de oração. Afinal de contas, gerar um discípulo é gerar Jesus dentro de alguém. E você tem que ter um pleno conhecimento acerca da vontade e do coração de Jesus. E a vontade e o coração de Jesus ele revela nas Escrituras e através de uma profunda e íntima vida de oração. Ou seja, o discipulado de Jesus tem a ver com relacionamento. E da mesma forma que nós temos que nos relacionar com Jesus, sendo discípulos dele, nós precisamos nos relacionar com os nossos discipulados. Entendam, o discipulado é vida na vida. O modelo de venha e vede é o modelo seguir Jesus. E seguir Jesus é muito poderoso, porque ele quebra toda a formalidade da coisa. Você não vê Pedro, Tiago e João marcando hora para falar com Jesus. E aqui eu abro um parênteses. Veja que Jesus discipulou 12 diretamente, mas desses 12, apenas 3 de qualidade: Pedro, Tiago e João. Repare como esses 3 estão nas maiores e mais famosas aventuras de Jesus sobre a terra. E como esses 3 estão nos melhores ensinamentos. Por quê? Porque eles tinham vida na vida com Jesus. Não que os outros 12 não tinham, mas porque esses estavam sempre junto a Jesus. Assim deve ser a vida de um discipulador. É muito legal ter uma agenda de discipulado, ter hora marcada para fazer as coisas. Mas você que se propõe a discipular alguém, você tem que viver vida na vida. Você tem que participar da vida dos seus discipulados. Chamar eles para entrarem na sua vida e entrar na vida deles. E isso nós vamos ver que é relativamente fácil. Mas nós colocamos muitos empecilhos que dificultam toda essa trajetória do discipulado. Muitos líderes, ou muitos discipuladores, ou que deveriam ser discipuladores, não querem ter trabalho. E quando surge o primeiro problema, o primeiro trabalho, deixam aquela pessoa de lado. Quando o próprio Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Então o modelo de discipulado jamais pode fugir do modelo de Jesus. Os discípulos estavam inseridos na vida de Jesus. E eles eram muito mais
discipulados pela vida comum de Jesus do que pelos seus ensinamentos. Olha só que legal. Alguém comigo aí? Se os seus discípulos que você está formando estão inseridos na sua vida, é essencial que você demonstre autoridade naquilo que você fala. E você só demonstra autoridade naquilo que você fala quando você vive o que você fala. E reparem que é incrível como Jesus fazia tudo aquilo que ele ensinava. Ele era o primeiro a colocar em prática. Então, meus irmãos, você não pode querer ser um discipulador autoritário. Você tem que ter autoridade. E essa autoridade você só conquista quando você comprova a unção que você carrega. Quando você comprova aquilo que você se propõe a ensinar ou se propõe a dividir com seus discipulados. Alguém que tem autoridade sobre oração é porque ora muito. Alguém que tem autoridade sobre discipulado é porque foi um bom discípulo. E como um bom discípulo do discipulado de Jesus, caminha vida na vida. Esse é um princípio fundamental. Meus irmãos, meus amigos, jovens, adolescentes, vocês que estão na mentoria, é um princípio fundamental. Você não pode cobrar de alguém aquilo que você não faz. Isso deturpa toda a sua imagem como líder, como discipulador. Você tem que ser o primeiro a fazer as coisas. Você tem que viver aquilo que você se propõe a ensinar. O apóstolo Paulo, por exemplo, dizia: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uau! Se você se parece com Jesus, a pessoa te imitando vai chegar a Cristo. Vê como isso é um efeito cascata? Se você, como discipulador, procura imitar Jesus em todas as horas, em todos os momentos e atitudes, alguém que queira te imitar também vai chegar a Cristo. E isso é algo que é muito legal, porque toda vez que o seu discípulo chegar à sua estatura, isso te incentiva a chegar mais alto, a crescer mais, a chegar mais perto da estatura de Jesus. Os seus discípulos são os que te forçam a ser melhor. Isso é muito legal, porque aí o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não está apostatado, nem parado, e nem muito menos acomodado. Então é muito legal que o discipulador não tenha ciúmes do crescimento do seu discípulo. O nosso trabalho como discipuladores é para o crescimento do nosso discípulo, e assim esse discípulo nos obriga a ser melhores, a crescer cada vez mais em conhecimento a respeito da pessoa e do coração de Jesus. Amém, irmãos? Vamos que vamos. Se você se parece com Jesus e a pessoa te imita, a pessoa chega a Cristo, certo? Então, nessa mesma linha de pensamento, o que eu posso dizer para vocês? Que nós somos a imagem do Jesus invisível. Isso significa que, imitando Jesus, nós tornamos acessível a pessoas ele poder ser visto. Discipular é isso. É tornar o Jesus invisível, mais real, visível aos olhos das pessoas. Quando alguém entra na igreja e você precisa cuidar dessa pessoa e discipular, talvez você fale, receba pregações domingo a domingo e essa pessoa não vai conhecer Jesus. Mas quando você se dedica a viver a vida na vida, se importa mais com a pessoa e não com as coisas, assim como Jesus, essa pessoa passa a ver semelhança entre você e Jesus. E o Jesus invisível passa a se tornar visível para ela. E aí essa pessoa chega à estatura de Cristo. E esse é o grande alvo do discipulado. Gerar Cristo dentro dessas pessoas. O caráter de Cristo, o caráter da vida cristã. É realmente cuidar e ensinar os primeiros passos na vida cristã. Como que a gente pode ver isso em Jesus? Se você tiver uma vida espiritual intocável, ou for aquela pessoa inacessível como discipulador, fica muito difícil de alguém querer te imitar, porque acha que não vai conseguir. E nós vemos que Jesus, quando veio à Terra, ele veio como um simples homem, ao que todos poderiam alcançá-lo, todos poderiam imitá-lo e ser como ele. Talvez esse foi o grande motivo de Jesus ter se feito homem, Deus ter se feito homem e vindo à Terra. Nos discipular acerca de que uma pessoa comum, mas cheia de Deus, alguém aí, poderia fazer a diferença na Terra. Então essa é uma das prioridades do discipulador. Mostrar para os seus discipulados que você não é inatingível, você não é inalcançável, você é tão vulnerável quanto ele.
A vulnerabilidade é uma coisa muito boa entre o discipulador e o discipulado. Você se mostrar vulnerável para o seu discipulado e desenvolver uma relação de amizade mostra que você também tem problemas, mas em Jesus você consegue resolver os seus problemas. E assim aquele teu discipulado, quando enfrentar algo parecido com você, vai saber que também em Jesus ele pode superar os problemas e as dificuldades dele. Ah, Denis, mas o discipulador não pode ser amigo do discípulo. Claro, o próprio Jesus diz, agora eu vos chamo de amigos. Viver vida na vida é dividir realmente vida com as pessoas, é dividir problemas, alegrias e tristezas. A humanidade de Jesus ensinou muito aos apóstolos, ensinou muito como eles deveriam fazer após o mestre não estar mais entre eles. E a sua humanidade como discipulador, a sua vulnerabilidade, vai fazer com que os seus discipulados olhem para você de maneira boa, de maneira que eles podem ser assim também, sabendo que todos os problemas e as dificuldades todo mundo passa, mas que em Jesus dá para resolver, dá para passar. Quando você conhece o dia a dia do seu discipulado e ele conhece o seu dia a dia, ele comprova a sua unção, ele comprova o quanto você parece com Jesus e ele passa a querer cada vez mais chegar a essa estatura e parecer também com Jesus. Jesus fala no seu discipulado que todos devem tomar a sua cruz e segui-lo. É lá em Lucas 9, 23, vai dizer assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É aqui que o discipulado de Jesus começa. É aqui que o fato de começarmos a seguir Jesus de verdade se torna real. Quando nós negamos a nós mesmos, morremos para os nossos desejos, vontades e começamos a seguir Jesus. Eu falei anteriormente e é uma realidade. Quantos discipuladores não querem ter trabalho? Mas reparem o discipulado de Jesus. Os apóstolos que andaram com ele, que foram discipulados por ele, eram pessoas que não eram as melhores, não eram as mais inteligentes, as mais ricas, os mais cultos, e eram bem problemáticos acerca de personalidade. E por que nós queremos agir diferente? Ninguém quer discipular alguém meio rebelde, ninguém quer discipular alguém sanguíneo como Pedro, que fazia as coisas no impulso. Mas, ei, irmãos, se você não consegue carregar a sua cruz, seja ela qual for, você não é digno de seguir Jesus. E o discipulado de Jesus vive e ecoa até hoje. Nada mudou. As pessoas são difíceis, mas a nossa missão como discipuladores é suportar em amor, ensinar em amor e ensinar principalmente pelo exemplo. Sabe, é muito bom você ter contato diariamente com os seus discipulados, contato pelo WhatsApp, contato pessoalmente, visita, chama na sua casa. E aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As maiores lições de Jesus aconteceram numa mesa com pão e vinho, ou num monte com peixe. E nem sempre o discipulado vai acontecer dentro da igreja. Sair com seu discípulo, conversar, ter momentos de intimidade com ele, de relacionamento, isso tudo faz parte do discipulado. E talvez ele se abra mais para você e você vai descobrir as dificuldades, aonde você tem que trabalhar. Então o relacionamento é importantíssimo. Mas o principal de tudo é tentar seguir Jesus, tentar discipular como Jesus discipulou, sem carregar as nossas cargas. O cansaço, o medo, o olhar de não querer ter trabalho. Porque imagina, se você vai percorrer uma longa jornada com uma mochila de 30 quilos nas costas. Vai ser difícil prosseguir, não é? Mas você pode achar que tomar a sua cruz diariamente, ou seja, negar a si mesmo, é penoso. Mas a Bíblia vai nos mostrar o contrário. Em 1 João 5, versículo 3, né? Diz assim, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados. O mandamento de Jesus só é duro para aquele que não quer segui-lo, que se opõe a ele. Aquele que se dedica e que quer seguir Jesus e abre mão da sua própria vontade, o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. O discipulado tem que ser feito com alegria. Não pode ser algo que você imponha, que tenha regras muito rígidas e imposições na vida do seu discípulo. É algo que tem que ser alegre.
Afinal, o povo cristão é conhecido pela alegria. Jesus é a nossa alegria. Então, o ensino acerca de Jesus não pode ser pesado, não pode ser triste, não pode ser penoso. E tem aqui uma grande coisa que a gente tem que aprender. A porta é estreita e só passa você e o cordeiro. Então, todas as suas cargas têm que ser deixadas fora. No âmbito da igreja local, isso também é uma verdade. O discipulado tem que ser alegria, prazer, vida na vida, baseado em relacionamento. Então, assim como é com Jesus fazendo parte da sua vida, faça parte da vida do seu discipulado e deixe o seu discipulado fazer parte da sua vida também. E não apenas queira sugá-lo, o seu discipulador, ou sugar o seu discipulado num relacionamento superficial. Mas deixe o seu discípulo ou o seu discipulador alegre, fazer parte da sua vida com alegria. E aí, indo para a reta final, na aula de hoje, para terminar, eu tenho para dizer para você o seguinte: como eu vivo o discipulado na minha igreja se não tem isso? Ora, jamais entre em rebeldia, você não precisa de um título de discipulador para fazer isso. Só basta que Jesus queime o seu coração, você tenha um coração voltado para a vontade de cuidar de pessoas, seja a luz na sua igreja, seja a luz no mundo, e as pessoas vão achar refúgio em você. Isso é algo natural. Claro que sendo estabelecido como discipulador é sempre melhor, mas às vezes não há essa política na igreja, não há esse tipo de coisa na igreja. Então, às vezes, você apenas ser luz e ter o coração aberto para as pessoas, elas vão achar refúgio em você. Então, você passa a ser um discipulador meio que automaticamente. Não existe desculpas para nós não viver uma vida de discipulado. Quando vemos isso em Jesus, nós não precisamos de um título de discipulador. Faz parte de todo cristão tentar trazer para fora o Cristo que vive dentro de nós. Irmãos, o discipulado é cuidado, é vida na vida. É dividir a sua vida com o seu discipulado, é deixar o seu discipulado dividir a vida dele e a sua também. É ser um discípulo imitador de Cristo e cuidar de pessoas. Não é empurrar o evangelho goela abaixo, não é forçar a barra. É ter um relacionamento, primeiramente íntimo com Jesus, aprender com Jesus, aprender a respeito do coração e da vontade de Jesus e colocar isso, gerar isso nas pessoas, discipulando com a palavra, com o exemplo, comprovando aquilo que você fala. Então, discipulado é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Se Jesus fez isso durante todo o tempo que estava aqui na terra, quem somos nós para não fazer isso? O discipulado está no coração da igreja, o discipulado está no coração de Jesus. Seja um discipulador, discipule alguém, aprenda muito sobre Jesus e ensine alguém muito sobre Jesus. Tenha um coração ensinável, procure mentores, procure pessoas, e mesmo se não tiver, seja achado por alguém que queira te discipular. Seja discípulo de alguém, imite alguém, desde que esse alguém imite Jesus. E faça isso com o próximo. E assim sucessivamente o reino de Deus cresce, o reino de Deus permanece em movimento e nós preparamos o caminho para a volta do Senhor. Ok? Nós terminamos essa primeira aula aqui. Eu acho que vocês tiveram uma boa noção do que é discipulado, é cuidar de alguém, é gerar Jesus em alguém, é fazer pelo exemplo, ser cheio de Jesus, ter uma vida de intimidade e uma vida de leitura e conhecimento bíblico. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre mesa e a gente vai responder algumas perguntas acerca do discipulado. Deus abençoe a todos. Até a próxima!